Se a gente fizer um rewind aqui e voltar lá em 2023, em 2022, isso parecia absolutamente impensável. Essas duas figuras políticas, Lula e Zema, sentados à mesa, discutindo republicanamente algo dessa natureza. Você está confiante que daqui para frente é só paz e amor? Acho que não, né, Guilherme? Acho que é um momento, talvez. O que a gente sente é assim, essa conversa já poderia ter acontecido antes, né? Ontem, vendo as notícias, a sensação que passa é assim, isso é o que se espera de um governador junto com um presidente que precisam sentar e resolver um problema, é que eles se encontrem e conversem, independentemente de qualquer divergência política ou não. Então, assim, mesmo atrasada, que bom que essa conversa aconteceu. O que a sensação que passa do governador Zema é que ele adota um tema, um tom, né, mais tranquilo em relação ao presidente, falando que apesar das divergências, eles estão ali conversando. Ao mesmo tempo, em alguns momentos ao longo de todos esses meses, ele acena para o bolsonarismo, que está ali tentando, né, pegar esse público, mas que já é um público dele. Então você percebe que o governador tem feito isso, assim, ele acena ali para o bolsonarismo, participa do ato junto com o ex-presidente, ao mesmo tempo, agora fala que está conversando com o Lula. Então, assim, é uma sensação que dá que é um momento de trégua porque ele precisa haver, porque o prazo está acabando e esse prazo precisa ser estendido para que eles consigam ter alguma solução. Ô, Fran, então deixa eu te perguntar. A Cíntia menciona aqui uma necessidade do governo de Minas, e ela é bastante evidente, porque havia prazo, o prazo já foi aumentado, o STF já deu uma nova liminar garantindo que isso, com um novo plano a ser discutido, pudesse ter mais um pouquinho de tempo. Aí eu te pergunto, é um Zema que adotou o pragmatismo pela necessidade ou adotou o pragmatismo porque você acha que ele acredita que agora precisa mesmo ter um diálogo com o governo federal em boas bases? Nossa, eu acho que é um pouco de cada, viu, Ibrahim? Concordo muito com o que a Cíntia citou, com o que falou. E um ponto é certo, né? Essa conversa realmente poderia ter acontecido muito antes, seja da postura do presidente Lula ou do Zema em relação a esse problema. O que ficou parecendo, no final das contas, foi que, né, essa reunião foi intermediada por Rodrigo Pacheco, que não estava presente nesse encontro, né? O nome dele também não estava no convite enviado inicialmente para o governador de Minas sobre o tom. Só que é interessante, acho que foi você, Ibrahim, que citou, justamente teve essa romaria de deputados aqui essa semana, né? Para estar ali com o Rodrigo Pacheco atendendo eles também foram no Ministério da Fazenda. Então, o que a gente vê de um lado Rodrigo Pacheco continua mostrando que foi ele quem foi primeiro, né, para buscar essa solução relacionada à dívida de Minas, e o governador agora, obviamente, tá precisando e tem se colocado como alguém que quer resolver isso. Isso desde o final do ano passado ele mudou um pouco essa postura, né? E é muito interessante, né? Porque na semana passada, na sexta-feira, o Padilha já tinha descascado o Zema, né? Falando até que o café dele estava esfriando, que ele não tinha sido recebido por Zema no estado e várias outras coisas. Zema também, oportunidades, critica ele. A gente pode lembrar de outros embates recentes também relativo a Fernando Haddad e Romeu Zema. Alexandre Silveira também, sempre que possível, né, sempre que tem brecha, critica o governador. Então, digamos assim, que o que está sendo feito é o puramente institucional, porque precisa ser feito. Porque para o presidente Lula não também levantar uma bandeira branca para o governo de Minas não é interessante. Tem aí ano eleitoral, né? E também pensando em 2026, então é importante dar esse sinal para a base, e lembrando para a base de deputados estaduais também do PT, né, e de outros partidos da federação, né, aí o Lula precisa também dar esse aceno. Além disso, para o Romeu Zema é essencial, né, porque fica parecendo agora justamente que ele está correndo atrás do prejuízo. Então, desde que começou essa história com o Pacheco apresentando o plano B lá na Fazenda, lá no ano passado, o governador tem corrido, né? Tem corrido contra o tempo. Então, Gustavo Valadares sempre estava vindo para cá. O ex-secretário também, Gustavo Barbosa, sempre aparecia por aqui. Então, assim, o governador ontem até citou, né, no final da entrevista, falando, eu e o presidente Lula, a gente preza pela democracia e tudo isso, mas o Zema tá fazendo aquele bate-a-sopra, né, justamente porque é necessário. Agora, que bom que se teve uma conversa civilizada, que bom que foi dado algum tipo de resposta efetiva, né, que tá analisando a proposta e tal, mas o que eu ainda aposto, assim, para os próximos dias é que realmente vai se ter ainda essa disputa da paternidade, a
apadrinhamento, enfim, em relação a essa proposta. Fato é que, do que foi apresentado por Rodrigo Pacheco, a questão de Mariana já não está sendo nem discutida mais, né? Vão sofrer mudanças nessa proposta. Mas agora o grande esforço de Romeu Zema é justamente tentar mostrar que, olha, ele tá correndo agora e ele tá querendo resolver isso. Mas o que vale o que vai valer também lá pra frente para perguntar ao governador é por que esperou tanto também para vir buscar a solução, né? Por que esperou o presidente do Senado agir para buscar a solução? Então, digamos que esse institucional vai ser cumprido, né? Porque é preciso também ter uma certa liturgia, assim, sim, o Caiado sempre fala disso, né, em relação a Goiás e tudo. Eu acho que é um caminho bom. Lembrando também Caiado e Zema, né, eu tô pegando outros assuntos, né, Caiado e Zema já quer 2026. Assim gostamos. É que eu começo a falar divertidamente aqui, fica numa confusão, quero falar tudo. Mas veja, nós estamos falando num podcast que reúne as interfaces e as coisas que acontecem nos três poderes. Tá tudo certo, tem uma coisa que tá sempre puxando a outra nessa história. Não, exatamente. E assim, então é justamente isso. Então o Zema também, ele precisa pavimentar ali, né, de que ele tá em busca de soluções concretas, que ele sabe conversar com quem precisa, e porque, de novo, é importante também isso, porque ele vai precisar da Fazenda para buscar aí uma nova prorrogação do prazo, né? Então não dá para ficar atacando agora, né, em relação a isso. É preciso também ter um pouquinho de calma. Agora, o governador, a gente sabe também que ele é uma pessoa um pouco imprevisível. Então, para falar qualquer coisa semana que vem também, mudar tudo, é 2 palitos, né? Como diria minha avó. Tem isso também. Eu acho que o governador tem um grau de imprevisibilidade ainda, às vezes não calculado. Eu não sei nem se ele o próprio corpo mais próximo do governador. Acho que às vezes ele toma decisões e é legítimo que ele o faça. Sim, porque, exato. Né, espera-se que um governador tenha opiniões depois que eles ouçam seus assessores, converse com seus analistas políticos, exato, converse com o núcleo duro do governo que está ali ao lado dele, converse com o vice-governador Matheus Simões para dizer, olha só, governador, a ideia é muito boa, o COSUD quer isso aqui, a turma está pensando nisso, mas eu estou aqui olhando com os secretários, não tem grana para isso, ou tem para isso, ou vamos focar nisso. Acho que isso é o trabalho máximo de quem é um gestor e que precisa fazer política. Eu tô, Fran e Cíntia, entre aqueles que está adotando para este episódio e para os anteriores a palavra pragmatismo. Virou a regra para todo mundo nesse jogo. Afinal de contas, não dá para separar as necessidades de cada um deles de como o processo todo foi conduzido. Veja, eu acho que essa história dos deputados, tanto da base quanto da oposição, e eu ressalto muito essas duas frentes, porque a insatisfação que existe com a condução política do governo Zema dentro da Assembleia, ela não se dá apenas na relação de oposição. Você pode dizer, não, mas a oposição está fazendo sempre uma picuinha com o governador porque não gosta dele, porque não gosta do projeto político. Não, é só você conversar com qualquer pessoa do União Brasil e você vai saber exatamente que não há um pingo de satisfação neste momento com o governo Zema. Muito antes, pelo contrário. É só você conversar com alguns integrantes do PSD que também já estão assim, mas não era exatamente o que a gente estava esperando, a coisa não está da maneira como a gente pensou. O Avante, na mesma toada, olha, mas olha um pouco assim, de ladinho, dizendo, não estamos nos melhores momentos. Então, existe um problema local da percepção dos deputados de que a solução para este problema não partiria do governador Romeu Zema. Acho que isso ficou muito evidente logo quando o governo decide levar à frente a proposta novamente para a Assembleia Legislativa e que o governo Zema toma um pequeno pito à moda Tadeuzinho, dizendo, olha, tá faltando documento, gente. Tá faltando informação para que os deputados possam decidir. Governo, preciso que vocês entreguem mais coisas pra gente. Com isso aqui não dá para fazer. O resultado prático e o pragmático foi correr para quem podia dar alguma decisão ou agitar o cenário. Foi correr para Rodrigo Pacheco. E repito, correram base, correram oposição ao governador Romeu Zema aqui na Assembleia. Então os deputados adotaram o tom pragmático de entender, no ano de 2024, quem estiver numa proposta de regime de recuperação fiscal, como aquela apresentada pelo governo Michel Temer e até então encampada pelo governo Zema, estaria fadado a ter um problema político gigantesco. Quem defenderia aquela proposta de dizer, tem congelamento de salário, mas o congelamento de salário pode ter uma revisão em 2 ou 3 anos. Amigo, a mensagem já estava dada. Por mais que aquilo efetivamente, e é verdade aquilo dito pelo secretário Gustavo Valadares, você, a depender da economia, poderia fazê-lo, mas pragmaticamente não tinha o que fazer.
a narrativa, para usar a palavrinha da moda, já estava dada entre servidores, entre deputados, estaduais, federais e gente que estava olhando para todo aquele cenário. O governo entendeu isso. Então adotaram pragmaticamente uma solução. E o governador se viu também pragmaticamente. Por isso, sabendo que já não era mais visto como o ator principal desse processo decisório, percebendo que o eixo de decisão já tinha sido deslocado para Rodrigo Pacheco e companhia. Percebeu que se não dialogasse com Rodrigo Pacheco, aliado do presidente Lula em determinadas pautas, para dizer no geral, na maior parte delas, se não conversasse com Rodrigo Pacheco ou com qualquer outro ator, ficaria a ver navios. Ia enfrentar uma derrota clamorosa dentro da Assembleia Legislativa, porque não encontraria respaldo pelos seus parlamentares. Então adotou um tom pragmático. Precisou passar por um certo constrangimento naquele evento em que o presidente Lula esteve aqui. Sim, sofreu uma saraivada de críticas de tudo quanto é ministro que você podia imaginar, da plateia e de um monte de gente, né, acusado de ser antivacina e um monte de outras coisas. Então, pragmaticamente, o governador percebeu que não havia hipótese e adotou o pragmatismo. Vou me reunir com o presidente Lula, vou me reunir com os ministros que tiver que reunir, vou fazer os pedidos pragmáticos formais, com tudo, documento escrito, dizendo, quero uma reunião, preciso disso aqui. Então, eu acho que esse tom pragmático é o que está dando o tom exatamente pela perda de capacidade e de vislumbre de poder que o governo Zema consegue dar para a sua base e para os deputados. Então tem um problema aí que não vai ser resolvido com simplicidade. O eixo da decisão foi parar no governo federal. Está com bola, meião, calção, apito, trouxe o juiz, tem os dois times, o jogo de camisa está todo com o governo federal. E aí o presidente Lula adota também o mesmo pragmatismo que marcou boa parte dos seus governos, de entender que ele tem um Estado em que é sempre crucial para qualquer pretensão política do presidente ou do seu grupo político, o PT, para agora, para o futuro, para quando for, se houver uma percepção negativa do eleitor mineiro em relação ao presidente Lula, é a história da máxima de se não vencer em Minas, não tem como ganhar no resto do país. Não tem como ser campeão e ser eleito presidente da República. Ele também entende que precisou estender a mão para alguém que não seria exatamente o melhor dos amigos, ou o melhor dos colegas, ou alguém que ele chamaria para um jantar. Mas certamente, pragmaticamente, ele precisa romper com 2 anos de gestão Zema, que tem uma proximidade com o bolsonarismo, e pelo resultado de Bolsonaro também nas 2 últimas eleições. Vitória em Minas na de 2018, e apesar do resultado em 2022, é uma votação muito expressiva. E acho que quem lucrou muito com esse pragmatismo, porque jogou parado, foi o Rodrigo Pacheco. Jogou parado, sai como o capitão da solução, porque tem a mão estendida para todos os deputados e a percepção pública que se tem é de que ele está sempre pronto a receber e para ouvir, o que não é dito pelos deputados em relação ao governo Zema, em que há ainda muita fricção, muita rusga, apesar dos elogios públicos que são feitos ao deputado Gustavo Valadares, mas que, pragmaticamente, é ele quem está com o apito, a roupa do juiz, e está dizendo, andamos para cá, começa a partida, para o jogo, continua e não continua. E aí quero dar só uma pitada antes de encerrar a minha participação aqui. Acho que tem um tom absolutamente claro de recado para o governador Romeu Zema, dado pelo presidente nessa história, que foi dizer, governador, institucionalmente, quem participa dessa discussão é o senhor e a presidência da República e o Poder Executivo. Mas não se esqueça que aqui, quando abrir a porta, Rodrigo Pacheco e Alexandre Silveira, que são os meus aliados lá no seu estado, que podem fazer muito barulho nas críticas públicas ao senhor, estão aqui prontinhos para me ajudar. Então que podemos ter paridade de armas institucional, mas politicamente eu acho que o presidente Lula quis dar um recado ao governador Romeu Zema para dizer, eu tenho uma vantagem competitiva na política em relação ao que o senhor consegue nesse momento. E de fato, acho que o governo Zema, se tem um problema enorme para lidar, é exatamente a sua dificuldade de articulação política, é de fazer política em termos que sejam percebidos pelos parlamentares, por gente que vai lá entregar voto para o governo na hora em que precisa ver as coisas aprovadas.